Vou continuar o que eu estava falando no vídeo anterior, porque eu nem sequer comecei a falar a respeito das diversas obras. Comecei falando que de nada adianta você não colocar em prática, né? Melhor nem começar. Fique fazendo as coisas do mundo que é menos ruim. Você terá menos débito perante a lei. Assim que você começa a ter contato com grandes escritos, leituras sagradas e levar a sério, você se propõe levar a sério, o que ocorre é o seguinte: você vai começar a sentir algo dentro de você brotar, indicando que você tem que, na vida, fora dos momentos dessas leituras elevadas, começar a perceber o que está escrito lá, mesmo que pareça muito distante. Você vai ter que, num segundo momento, começar a implementar também as coisas. E não existe nada mais difícil do que implementar as questões superiores. Implementar em vida coisas ditadas por leis superiores. Porque você vai ser colocado em situações não agradáveis ao fazer isso. Você vai se sentir estar morrendo socialmente, financeiramente também, perdendo vantagens, profissionalmente também. E hoje em dia, para as pessoas, isso é a morte. Eu vejo isso direto no meu ambiente de trabalho, que é o lugar onde eu convivo muito. Lá é um manancial de experiências. E eu percebo que as pessoas simplesmente não conseguem avançar para além das questões totalmente terrenas. Elas não conseguem. E elas exprimem das mais variadas formas um pavor indescritível perante coisas que poderiam solucionar as suas próprias vidas. Só que elas jamais entram em contato com isso. Elas nem sequer querem saber dessas coisas. Elas possuem um desprezo enorme pelas coisas do alto, sendo que elas são sustentadas e a vida delas é governada por essas coisas do alto. Quer elas saibam, quer elas não saibam, quer elas admitam, quer elas não admitam. A ciência já está demonstrando isso. Aliás, a arte sempre demonstrou isso através de situações de vida. Basta ter olhos para ver. Se você tem um pouco de humanidade, o espírito está minimamente desperto em você, mesmo que você ainda esteja inconsciente, você vai sentir que isso é a verdade. Hoje em dia, a gente passa por um momento singular. Tudo está desmoronando, que a gente julgava que era eterno, era o caminho certo, está ruindo. E o ser humano está fazendo uma força enorme para sustentar essas coisas. E essas são pessoas que não colocam em prática as coisas do alto. Então, assim, essa é a primeira dica. Agora, quanto aos autores em si, eu diria o seguinte: cada obra, cada corrente, cada uma dessas revelações das quais eu tive contato, ela aborda o aspecto do absoluto sob uma determinada ótica. Então, por exemplo, se você pegar a Gnosis, especialmente a corrente do Samal Aumveor, ela é muito incisiva, ela é muito forte, severa. Eu gosto disso. Ela fala sobre coisas, num primeiro momento parece que é muito negativo, muito down,
não é amoroso, positivo e tudo mais. Mas as coisas do espírito, né, as coisas do alto, elas não são uma coisa ao estilo ursinhos carinhosos, né, ao estilo, né, que você me espiritualizar, então agora eu tenho que ser, né, ficar que nem um budinha, ficar parado, né, não fazer nada, não atuar no mundo, né, falar que não, é tudo maravilhoso, tal, e sendo que você vê esse mundo, não há pessoa que se sinta bem, né? Não há pessoa que eleve, comece a expandir a consciência e veja nas coisas daí que, nossa, isso tudo é muito bom, é maravilhoso, né? Tá muito bom, né? A pessoa pode até gerar um monte de artificialismo para disfarçar, mas não é assim, né? A pessoa acaba se revelando, né? Então, a obra de Samuel Alvior, ela é muito forte nesse sentido. Ela conclama a pessoa a ascensionar, né? Por outro lado, existem, né, coisas, na minha visão, fica muito preso em determinados tipos de vocábulo, né? Faz uso, né, de muitas coisas esotéricas, né, literaturas, conhecimentos das mais diversas correntes de pensamento, né, do misticismo, tanto ocidental quanto oriental, só que eu acho que existe uma carga muito religiosa, né, não no sentido da religião que conecta com a lei suprema, mas no sentido do esse teologismo, né, humano, essa religiosidade, mesmo que fale, né, que muito de prática. Mas é algo fantástico, né? É algo fantástico, se você souber fazer a filtragem. A obra do Trigueirinho, por exemplo, ela também fala de coisas muito interessantes. Ela esmiuça bem várias coisas para quem realmente pretende se melhorar. Só que na minha visão também existe uma carga de coisas, né, vocábulos, né, que não precisariam estar lá. Existe também a falta daquela emoção, não essa emoção do astral, mas uma emoção do alto, do espírito que anseia regressar ao Pai, que eu sinto estar ausente. Ela é uma obra muito madura, suas descrições são muito boas, ela toca em pontos profundos, conclama a pessoa a se realmente avaliar se ela está naquele grau ou não evolutivo, mas ao mesmo tempo, né, e ela fala também dessa questão de que boa parte da humanidade não vai conseguir atingir a nota de corte, porque ela já está muito presa nesses psiquismos. Mas eu sinto falta na obra dele essa jornada do herói que eu vejo na obra de Pietro Baldi, né? Eu sinto a falta disso. Por outro lado, se você pegar, citaram Khalil Gibran, eu tive a oportunidade de ler alguns trechos do que ele escreveu. Ele é um sujeito que, me parece, ele é espiritualista, aponta para as coisas do espírito, mas de uma maneira seguindo, né, uma visão humanística da coisa, eu diria, né? Porque, assim, quando você sente que o espírito é real, é uma realidade, não uma teoria bonita, o modo com que você vai exprimir isso vai ser um modo muito especial, né? A letra morta, apesar de ser morta, ela vai conseguir atingir o maior grau de organização linguística possível, de tal maneira que o espírito que realmente queira regressar ao Pai vai conseguir captar algo
infinitamente profundo que foi a causa de organizar aquela letra morta de uma maneira tão bem orquestrada que atinge-se o ápice da ordenação linguística no nível humano. Isso é o que eu encontro na obra de Pietro Baldi. Por isso, ela é científica, ela tem rigor científico, a grande síntese, entre outras. Ela tem essa relação com a vida cotidiana, mas ele não cita casos particulares da vida exterior, ela cita a vida interior do ser. Nesse sentido, ela tem aspecto com o nosso cotidiano, mas é preciso ter olhos para ver isso. Então, ela é uma obra acessível, para qualquer um que seja bem intencionado e tenha vontade de sair desse lodaçal. E, ao mesmo tempo, ela revela coisas, profundas questões teológicas, que não foram resolvidas de maneira clara. Ele consegue resolver os problemas últimos e deixar um framework poderosíssimo que vai permitir a futuros filósofos, cientistas, artistas e seres humanos, simples como eu e você, a usar isso como roteiro para conduzir a própria vida. Por isso eu acho a dele fantástica. E é uma jornada do herói. É algo emocionante. É muito emocionante. Ela serve como um combustível espiritual para mim. Mas enfim, o Khalil Gibran eu vejo mais nesse aspecto. É muito bom falar de coisas profundas, mas você não sente aquela força. E eu preciso desse alimento. Então é bom de acordo com o estágio que a pessoa está. A do Roden também é ótimo, Eu já falei muito dela, falei do Trigueirinho. O Caibalion, o William Atkinson, que eu conheço o Caibalion, que ele fez uma transcrição, ele fez algumas observações. A obra, o Caibalion não é exatamente dele, é uma obra multimilenária. Ele também, o Caibalion em si, é fantástico. Ela fala justamente da existência das leis, tem leis inferiores, tem leis mentais, tem leis espirituais, Então, e tem várias leis dentro, dentro delas, É como um esquema onde você parte de uma lei única e isso vai se ramificando. O Caibalion não trata diretamente do Supremo, de Deus e sua lei, como a obra de Ubaldi trata. Isso para mim é muito bonito, é muito necessário. Mas ele esmiuça bem grandes princípios que regem nosso universo, que são os 7 princípios herméticos. Ele esmiuça muito bem. Então é muito interessante também, é fantástico. Uma coisa que eu acho legal é vocês relacionarem as coisas, E não chegar num sujeito e falar, não, eu conheço a obra dele, agora as outras, eu nem vou tocar. Ou eu sou dos gnósticos, eu sigo Samael. O resto, eu não quero muito ler, saber, porque o máximo está aqui. Daí você tem os pessoal do Trigueirinho, você tem o pessoal de todos. Tem os pessoal de Ubaldi? Tem, de certa forma. Mas eu não me vejo como uma pessoa do grupo. Eu acho que, dentre todos, Huberto Roden, Teilhard de Chardin e Pietro Baldi são aqueles que não formaram, não existe grupos humanos referentes a eles. Existem pessoas que estudam a obra, fazem os congressos, mas não existe nada tão institucionalizado deles. Inclusive, o próprio Ubaldi, na obra dele, em vários pontos, ele fala o seguinte, minha obra, depois que eu morrer, e tudo mais, vão começar
vir pessoas que vão perceber a profundidade de tudo que foi feito. E daí vão querer começar a erguer, né, grupos, né, igrejas, fazer rituais em torno da minha pessoa. Isso não deve ser feito. Isso não deve ser feito. Ele fala isso de modo muito claro. Quer dizer, eu tenho uma admiração muito grande por ele, mas não a nível de fanatismo ou coisa do tipo, mas porque pode parecer até paradoxal, né? Mas assim, a pessoa que mais conseguiu se libertar das coisas e ir mais a fundo é justamente a pessoa que mais merece uma certa admiração, né? Que assim, a gente não deve buscar admirar uma personalidade, mas eu tenho um grande carinho pela obra, né? Por ele, por sua obra, porque eu sinto que o meu espírito tem uma conexão muito profunda com as coisas dele. Tão profunda que eu decidi colocar a obra dele, né, começar a implementar em minha vida o que está presente na obra, né? Independentemente do que vai acontecer comigo, né? Eu posso até chegar num ponto que eu vou virar mendigo, né? Então, os engraçadinhos aí é mendigo, eu sei que é mendigo, mas deixa eu falar sonoramente, tá? Não fica preso a esse detalhe, né? Eu tenho milhões de horas aí de vídeos, um monte de coisa interessante, a pessoa focando, né? No penteado, no palavreado, nos S's, né? Os meus famosos S's. S, inclusive, S de sistema, né? Em contraposição ao antissistema. É engraçado, né? Tem indivíduo que é apresentado coisa fantástica e ele capta justamente isso e decide comentar essas coisas, né? Isso é um tanto cômico, né? Isso revela o estado da humanidade, né? A pessoa está focada nisso, né? Eu também falo muitos nessa, né? Pelo menos eu tenho consciência, né? Acabei de falar de novo das minhas manias. Mas é algo que eu estou superando aos poucos. Você vai ganhando experiência para conseguir superar. Na verdade, quanto mais eu me sinto sintonizado com algo à medida que eu estou expressando, menos eu adquiro esse caráter repetitivo. A reversibilidade tem um efeito muito menor e a irreversibilidade domina. Bom, fechando esse parênteses, né? Então, o que a gente tem? É por isso que eu falo muito da obra baldiana, mas assim, existem. Eu, atualmente, estou lendo um livro do Samuel Alveora. Já li 11 livros do Trigueirinho. E eu coloco aqueles marcadores coloridos e eu vejo relações profundas com a revelação, né? Com o que o Roden fala, do que o Pietro Baldi fala, entre outros. Então, quando eu leio também, estou vendo a teoria do Federico Fagin, do Donald Hoffman, as pesquisas da Sarah Walker, mesmo que ela esteja ela é muito acadêmica, né? Isso atrapalha muito ela expandir, mas eu consigo ver coisas que encaixam com as revelações de sua voz. E eu consigo fazer a conexão entre tudo, o Bhagavad Gita, o Novo Testamento, o Tao Te Ching, os dizeres do Osho, né? Tudo para mim é uma unidade, né? Não tem uma coisa, esse aí está falando diferente, então qual dos dois presta? Não, eu não funciono assim. E ninguém deve funcionar assim. Você deve ver, o cara talvez esteja explorando um outro aspecto que esse não deu aquele peso. Está usando um vocábulo porque ele é daquela cultura, porque ele teve essa vida, por causa disso ou aquilo. Mas ele está exprimindo um aspecto do absoluto. Então, é esse foco que a gente deve ter. No próximo vídeo eu ainda vou falar um pouco do Abdrushim. A gente se vê lá. Saudações fraternas.